Bom dia a todos os amigos do curso de habilitação de sargento 2020. Hoje, domingo, dia 23 de agosto, às 10h54 da manhã, eu resolvi gravar esse vídeo aqui da matéria de gestão de materiais, gente, porque eu percebi que tem muita gente com dificuldade. No início eu não ia nem gravar esse vídeo porque são tantos procedimentos, são tantos detalhes nessa matéria que seria mais para quem tem experiência na área, né? Eu poderia falar com mais propriedade. Eu, como nunca trabalhei nessa área, nisso eu fiquei muito receoso de gravar o vídeo falando sobre o assunto, né? Para não falar alguma coisa de forma errônea e prejudicar os amigos. Mas aí eu fui decorrendo do tempo, fui percebendo a dificuldade de muita gente com respeito a essa matéria, principalmente os mais antigos, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, para ajudar os colegas, né? Realmente o meu coração ficou ardendo para ajudar. E aí eu tô aqui gravando esse vídeo. Desde já eu quero dizer a vocês que é um imenso prazer estar com vocês nesse CHS. Espero que esse vídeo ajude a muitas pessoas, tá? E esse vídeo ele não vai suprir a leitura do material e a resolução de exercícios, tá, gente? Esse vídeo aqui é só para dar uma ajuda, para ajudar vocês aí uma breve revisão. Então, o mais importante é vocês ler o material e fazer os exercícios, tá, galera? Beleza? Vamos deixar combinado desse jeito. Não se baseia só por esse vídeo seus estudos, não. Vai te ajudar, sim, mas leia o material e faça os exercícios, principalmente provas passadas. Eu acredito que a prova desse ano, principalmente por ser EAD e não teve videoaula, foi só material, né, que enviaram para a gente ler, acredito que eles não vão cobrar muito pesado não, né? Nem podem, né? Porque não teve um método de aula para que fosse cobrado muita coisa. Mas o que for cobrado vai estar dentro do material, das apostilas, e o que for cobrado vai estar dentro dos exercícios, com certeza. Se tiver fora da apostila e fora dos exercícios, é passivo de recurso. Mas vamos lá, para ajudar vocês. Vamos começar. Gestão de materiais na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O material ele fala para a gente que os bens materiais, patrimoniais na polícia podem ser divididos em duas formas. Os bens eles podem ser bens móveis e bens imóveis. Qual a diferença? Os bens imóveis, o próprio nome já fala. O que é um imóvel? O imóvel é algo que é fixo, é algo que você não consegue levar de um lugar para outro, né? Você não consegue transportar ele de um lugar para outro. O imóvel fala de terreno, fala de construção, fala de uma área fixa, né? Que ela é imóvel, ela não se transfere de um lugar para o outro. Ela é fixo ali, eternamente. Já os bens móveis, o próprio nome já fala, são os bens que podem ser transportados, podem ser carregados, podem ser levados de um lugar para outro. Então, os bens podem ser classificados em bens móveis e bens imóveis. A classificação dentro dos bens móveis é o seguinte: os bens móveis eles podem se subdividir em duas categorias. Os bens móveis eles são classificados em materiais permanentes e materiais de consumo. Ah, mas o que vem a ser, então os bens móveis, galera, presta atenção, não é os imóveis não. Os bens móveis são classificados em materiais permanentes e materiais de consumo. Dentro da polícia, os bens são classificados em bens móveis e bens imóveis. Dentro da classificação de bens móveis, é classificado também subclassificado em materiais permanentes e materiais de consumo. Ah, mas o que são materiais permanentes? Os materiais permanentes, o nome permanente já dá a entender o que quer dizer. São os materiais que têm uma durabilidade maior. Ah, mas quanto é esse tempo dessa durabilidade? É classificado como uma durabilidade maior do que 2 anos.
Então, os materiais permanentes são aqueles que têm a durabilidade, a validade, né, a durabilidade, ele não perde as suas características em mais de 2 anos. E quais são os materiais de consumo? O que é material de consumo? Material de consumo são aqueles que têm a durabilidade de até 2 anos. Eles perdem a sua característica inicial, a sua propriedade, né, em até 2 anos. Pode perder até com menos de 2 anos, pode perder com meses. Então, até 2 anos, durou no máximo até 2 anos, material de consumo. Durou acima de 2 anos, material permanente. E os dois fazem parte dos bens móveis. Beleza, galera? E vamos falar aí alguns exemplos. Mas dá um exemplo pra gente aí de material permanente. Material permanente é um material duradouro, né? Acima de 2 anos. Mesa, uma cadeira, daquela cadeira acolchoada, né? Confortável. Um computador, uma impressora, as próprias viaturas, né? São compradas, são feitos contratos para durar bastante tempo. Então tudo isso é material permanente. E quais são os materiais de consumo? Material de consumo geralmente são usados rapidamente, se desgastam, se acabam rapidamente. Que é material de limpeza. Material de limpeza você tem que ficar comprando todo mês. Por quê? Dura pouco. Rapidamente se esgota. Alimentos, os alimentos também. Aquele cafezinho, né, que toda sessão tem. São materiais que se consomem rapidamente. Combustível também, você abastece lá no posto de gasolina a sua viatura e aquele combustível ele é usado rapidamente. Às vezes com menos de uma semana, né? Já tem que reabastecer. Então são materiais que têm a sua durabilidade dele é abaixo de 2 anos. E podem ser com dias, com meses a durabilidade. Então menor que 2 anos, material de consumo. E tem uma observação que eu gostaria de fazer, que na lei também vai falar, que mesmo os materiais de consumo, existem alguns que, mesmo que a vida útil for maior do que 2 anos, mas se o valor econômico for inferior a 80 VRTE, que é valores de referência do Tesouro Estadual, eles vão ser considerados como material de consumo. Eu estava dando uma olhada, o VRTE atual de 2020 do Tesouro Estadual está na faixa de 3,50. Se a gente multiplicar 3,50 por 80, vai dar na faixa de R$280. Então, os materiais de consumo, pode existir alguns materiais de consumo, não todos, tá? Isso aqui é uma classe menor. Alguns materiais de consumo, eles podem ter a vida útil maior que 2 anos, mas se o valor deles for até 280, menos que 280, na verdade, vão ser considerados material de consumo. Alguns materiais, tá, gente? Regra geral, material de consumo, durabilidade menor que 2 anos. Exceção à parte, alguns que ultrapassar 2 anos, mas que o valor for abaixo de R$280, que é 80 VRTE, vão entrar como material de consumo também, beleza? Então não esqueça isso daí. Os bens podem ser móveis e imóveis. Dentro da classificação dos móveis, tá os materiais permanentes e os materiais de consumo. E quais são, e dentro dessas classificações de bens de consumo e bens permanentes, eles têm também a classificação deles, que é importante você decorar também essa classificação deles, né? Os bens de consumo, eles são classificados em 5 tipos, e os bens permanentes são classificados em 6 tipos. E é importante que você saiba essa classificação deles. Eu vou estar olhando aqui para vocês aqui, ó. Os bens de consumo eles podem ser classificados como frágeis, materiais frágeis, perecíveis, descartáveis, incorporáveis e transformáveis. O frágil é aquele que quebra ou deforma facilmente. O perecível, ele perde a sua característica de uso, ele perece. O descartável é aquele que você usa uma vez e joga fora. O incorporável é aquele que não pode ser retirado sem que haja prejuízo do bem principal. Ele se incorpora a outro bem, né? É um material que é comprado para incorporar outro bem. E o transformável é quando ele é utilizado para a fabricação, né, de um outro material ou produto. Ele transforma
um outro material ou produto. Então são essas características, são essas aí as classificações dos materiais de consumo. Eu sugiro vocês fazer uma técnica mnemônica disso daí, com as iniciais mesmo. Eu peguei e coloquei FD PIT, que são as iniciais de frágil, né, descartável, perecível, incorporável, transformável. FD PIT, né? Você pode botar o FD como se fosse, na sua mente você vai lembrar F, filho de PIT, filho de PIT. Você vai lembrar que FD PIT é a classificação dos bens de consumo, certo? E tem também a classificação dos bens permanentes. Quais são as classificações dos bens permanentes? São os irrecuperáveis, novos, os bons, os ociosos, os recuperáveis e os antieconômicos. Então, os novos, gente, é que tem até 1 ano de uso. O material que foi comprado tem até 1 ano de uso é considerado um material novo. Os bons é aquele que está funcionando, está perfeitamente, não tem defeito nenhum. Os ociosos são aqueles que, apesar de estarem bons, não são mais utilizados, estão parados no setor, não se utiliza, não tem utilidade para ele mais. Então são materiais ociosos. Os recuperáveis são aqueles que apresentaram algum tipo de defeito, mas quando foi feito um orçamento, para consertar ele, é um valor de até 50% do valor dele. Então, de um valor de até 50% do valor desse material, são materiais recuperáveis. Logo, se o recuperável é até 50%, o irrecuperável são aqueles que não compensa financeiramente recuperar. Subentende-se, não está na lei, mas subentende-se que os irrecuperáveis são aqueles que é um valor muito alto para recuperar ele. Mais que 50%, né? Então, se os recuperáveis é até 50% para consertar do valor do material, os irrecuperáveis subentende-se que seja mais que 50%. É um valor muito alto para consertar ele. E os antieconômicos. O antieconômico é aquele que perdeu suas características, né? Aquele que a manutenção dele está muito cara, né? Não compensa mais ficar usando ele. São materiais antieconômicos. E você tem que fazer uma mnemônica para decorar isso também, que essa classificação são dos bens permanentes. E aí eu fiz a minha mnemônica, se você quiser aproveitar, eu peguei a inicial de cada um deles, a mnemônica deu embora. Embora. O I de irrecuperáveis, o N de novo, o B de bom, o O de ocioso, o R de recuperável e o A de antieconômico. Então a mnemônica de bens permanentes deu embora. E a mnemônica de bens de consumo, F de PIT, que o F a gente pode entender para facilitar. Filho de PIT, F de PIT, filho de PIT. Beleza? Isso aí é só para facilitar na hora de lembrar, mas cada um deve criar a sua mnemônica. Se quiser aproveitar a minha, fique à vontade. Mas que vocês criem uma que tenha fácil entendimento para vocês, que vocês vão lembrar na hora da prova. Esse que é o mais importante, que a mnemônica é muito pessoal. Tá, gente? E vamos lá. Quem é o ordenador de despesa da Polícia Militar? O ordenador de despesa da Polícia Militar do Espírito Santo é o comandante-geral. É o comandante-geral. Lá pode cair na prova dizendo que o ordenador de despesa é o subcomandante-geral. Tá errado. O ordenador de despesa sempre vai ser o comandante-geral da Polícia Militar. Outra coisa que vocês precisam de gravar são as etapas do sistema de suprimento de material. É preciso gravar, porque é bem provável que isso aqui talvez possa ser uma questão discursiva da prova, tá? Você descrever algumas etapas. E é preciso, então, você criar uma outra mnemônica para isso daqui. Então, são 13 etapas. Eu estava olhando aqui, são 13 etapas que tem o sistema de suprimento de material, né? Que é desde quando é feito o levantamento, né, da demanda até a baixa patrimonial. São 13 etapas. E você deve criar sua mnemônica da melhor forma que você achar. Eu criei a minha aqui. A mnemônica que eu criei, gente, eu vou escrever aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês estarem vendo. É essa daqui.
Se vocês quiserem aproveitar, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem criar uma outra que fica melhor para vocês, também fiquem à vontade. Dá para vocês verem. Dá para vocês verem aqui. É essa daqui, ó. LC DOA PRDR ICMB. Eu peguei as iniciais de cada etapa e fiz essa mnemônica. Só que essa mnemônica ela tem um significado. Eu coloquei o seguinte, LC, eu coloquei o nome de uma pessoa, Luiz Carlos. Luiz Carlos fez o quê? Doa. Luiz Carlos doa. PR é o quê? PR é a abreviatura de pastor. DR é a abreviatura de doutor. E ICMB é a inicial de Igreja Cristã Maranata B do Brasil. Então, a frase que ficou foi: Luiz Carlos doa, pastor, doutor, para a Igreja Cristã Maranata do Brasil. LC, Luiz Carlos doa, pastor, PR, DR, doutor, ICMB, Igreja Cristã Maranata do Brasil. Então eu achei isso aqui mais fácil para decorar. Peguei as iniciais, fiz uma associação com uma frase, que eu vou lembrar na hora da prova, e aí essa é a minha mnemônica. Se vocês quiserem aproveitar, fica à vontade. O L aí é a primeira fase do sistema de suprimento de material, que é o levantamento da demanda. Nesse levantamento da demanda, gente, eles vão estar vendo qual é o tipo de necessidade, né? Qual é o material que eles vão pedir, que eles vão comprar, né? Tem materiais que são previsíveis, tem materiais que, pelo seu uso cotidiano, tem como prever. E tem outros tipos de materiais que são imprevisíveis. Então depende-se de uma comunicação com o chefe dos setores, né, para ver a necessidade desses materiais imprevisíveis. Então é feito um levantamento de qual material, o que eles vão precisar, dentro dessa fase de levantamento da demanda, dentro dos materiais previsíveis e imprevisíveis. Essa é o L. O C, né, o C ele vai falar sobre classificação da despesa. Então aqui ele vai fazer aquela separação entre quais são os bens de consumo, ele vai classificar a despesa. Essa despesa que nós vamos pedir, nós vamos comprar, é um bem de consumo ou é um bem permanente? E vai classificar. Se for bem de consumo, ele vai classificar dentro daqueles que foram citados, né? Se é frágil, né? Se é dentro daquela toda aquela classificação que eu citei para vocês, se é perecível, se é transformável, se é incorporável, se é descartável. Então, vai classificar nisso daí. E se for permanente, ele vai classificar se é a classificação dentro do permanente, né, que foi citado para vocês também. Então, esse é o C, classificação da despesa. Depois que foi feito o levantamento da demanda e a classificação da despesa, vem a outra fase, que é a descrição para aquisição. Dentro da fase da descrição para aquisição, vai ser descrito com detalhes qual é o material que se pretende adquirir, de forma que não tenha erro. Vai ser bem detalhado, vai ser um método bem detalhado, para que se saiba com precisão qual é o material que eles estão pretendendo comprar, adquirir. Então é feito essa descrição para aquisição. Aqui não confundir, gente, porque lá na frente vocês vão ver uma outra fase que é também a descrição. Só que a outra fase que vai ter lá para frente é a descrição para cadastro. Aqui no início vai ter a descrição para aquisição. Então são duas fases de descrição dentro do sistema de suprimento de material que são diferentes, tá, gente? Então fizemos o levantamento da demanda, fizemos a classificação da despesa dentro de material de consumo e bens permanentes. Fizemos a descrição para aquisição. Vamos fazer agora a próxima fase, que é o orçamento inicial. Orçamento inicial. O orçamento inicial ele vai ser feita uma pesquisa de qual é o valor de mercado desse produto que estamos querendo adquirir. E para que serve esse orçamento inicial? Para subsidiar o processo de licitação, né? Esse orçamento vai ser calculado qual o valor médio desse produto, e aí vai subsidiar o processo de licitação, para saber se na licitação estão pedindo caro demais, se não está, se está mais ou menos na faixa de valor, e também para ver se está dentro do orçamento que a Polícia Militar tem, dentro do dinheiro que está disponível para comprar, né? Então por isso é feita essa fase de orçamento inicial, para ter essa ideia, está dentro do dinheiro da reserva
que nós temos? Tá, beleza. Aí vai servir de subsidiar o processo licitatório, para saber se estão pedindo na faixa que vale o produto, se estão pedindo muito acima, para fazer uma comparação, beleza? Depois do orçamento inicial, é mandado pro ordenador, né, de despesa. Esse ordenador de despesa, que é o comandante geral, ele vai estar autorizando ou não essa compra. Certo, gente? Então, assim, fez o orçamento inicial, viu que está dentro da reserva financeira, é mandado para o ordenador de despesa. Esse ordenador, que é o comandante geral, ele vai autorizar ou não. Ele autorizando, aí sim, após a autorização do ordenador de despesa, que é dado a entrada ao processo de aquisição do material. Aqui começa o processo de aquisição, né? E esse processo de aquisição, ele é feito de duas formas, a lei fala, né? A primeira forma, que é a regra geral, é por licitação. Todos os materiais devem ser feitos preferencialmente através de licitação. Preferencialmente, essa é a regra geral. Mas existem casos também que pode ser feita uma compra direta, quando o produto for no valor de até R$ 17.600. Então, quando o produto for até R$ 17.600, é feito também por compra direta. Só que essa compra direta, eu entendo o seguinte, que é em casos emergenciais, em casos em que precisa para logo desse produto, em casos de emergência, extrema emergência, porque a regra geral é através de licitação, processo licitatório. Beleza, galera? Então, presta atenção nisso daqui, que se cair na prova lá que a regra geral é a compra direta, está errado. A regra geral é processo licitatório para aquisição de materiais. Mas pode acontecer a compra direta também, quando o valor do produto for até R$ 17.600. Assim diz a lei. Após o processo licitatório, o material foi comprado, foi adquirido. O que é feito? Qual a próxima fase? É o recebimento. O recebimento, ele ocorre de duas formas, né? Tem o recebimento provisório e tem o recebimento definitivo. O recebimento provisório, ele vai ser feito por quem? Ele pode ser feito pelo chefe do almoxarifado, pelo gestor do contrato, e em caso em que o material ele for de um tamanho muito grande ou muito pesado, às vezes é feita a entrega dele no local que ele vai ser utilizado. Não no almoxarifado, mas dentro do próprio local que ele vai ser utilizado. Nesse caso, é enviado um representante do almoxarifado. Então, esse recebimento provisório ele pode ser feito, regra geral, pelo chefe do almoxarifado e pelo gestor do contrato. E, em alguns casos específicos, por alguém que representa o almoxarifado, quando a entrega for feita no local de utilização, por causa do tamanho dele, né, ser muito grande ou muito pesado. Beleza? Esse é o recebimento provisório. O que é feito no recebimento provisório? Apenas é conferido se o material que foi entregue ele está conforme a nota fiscal. É apenas feita essa conferência. O recebimento provisório vai conferir, o material que vocês estão entregando está aqui na nota fiscal, bateu, beleza, vai ser carimbado. Mas depois disso daqui, é feito também o recebimento definitivo. O recebimento definitivo, gente, tem um prazo de 15 dias para acontecer. E o recebimento definitivo não é uma pessoa só que faz. É levantada uma comissão de no mínimo 3 pessoas. Essa comissão ela vai fazer um estudo do material, se ele está dentro da qualidade exigida, se ele está dentro das especificações que foram exigidas, ele vai fazer um estudo mais minucioso desse material. Enquanto no provisório foi feito apenas uma conferência se o material bate com o que está na nota fiscal, uma conferência rápida, no definitivo é feita uma análise minuciosa. E aí o material sendo adequado dentro das especificações, das características, da qualidade que foi exigida, é feito um termo circunstanciado de recebimento definitivo. Essa comissão vai fazer esse termo circunstanciado de recebimento definitivo e vai carimbar. E vai mandar esse termo para a DAO, para a Diretoria de Finanças e também para o SCP-CELOG, para que seja dada entrada desse material no sistema. E aí ele venha fazer parte dentro do material da Polícia Militar. E vale ressaltar com vocês também, eu já falei do prazo de 15 dias desse recebimento definitivo, vale ressaltar também que se o material vier avariado, com alguma avaria, com algum defeito,
dentro de um prazo de 5 dias, é feito a solicitação para que o fornecedor venha trocar esse material. Então o fornecedor ele tem um prazo de 5 dias para trocar esse material que veio com defeito, tá, gente? E tem alguns materiais também que chegam para a polícia que necessita de uma vistoria, que são os materiais mais técnicos, como armamento, material bélico, um material de informática, que precisa de um especialista estar olhando, né, para ver se foi realmente atendido o que foi pedido, né? Também quando vem grande quantidade de veículos, é preciso de conferir esses veículos, né, se todos estão bons. Então tudo isso demanda uma vistoria. E a vistoria, o prazo para que ela seja feita também é de 5 dias úteis. É o prazo para que a vistoria seja realizada. Beleza, gente? Então gravar isso daí. Os tipos de recebimento é recebimento provisório, feito pelo chefe do almoxarifado ou gestor do contrato, em alguns casos pelo representante do almoxarifado, né? E o recebimento definitivo, feito por uma comissão que tem um prazo de 15 dias para dar esse recebimento definitivo. E pode ser feita uma vistoria pelo prazo de 5 dias, e o material que tiver com defeito, o fornecedor tem um prazo de 5 dias para trocar. Então é isso daí que é o importante para gravar dessa parte. Vamos lá. Continuando. Quais são as atividades do almoxarifado? O que o almoxarifado ele faz? O almoxarifado ele vai fazer o recebimento dos materiais, dos bens patrimoniais. O almoxarifado ele vai fazer o exame também e a conferência desses materiais. Ele vai conferir se esses materiais estão de acordo com o pedido. Ele vai fazer também a armazenagem, tem toda uma técnica de armazenagem, né? Não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que separar pelas características dos produtos, né? Pelo peso. Então é usado um procedimento correto para armazenagem, né? Não pode misturar produtos de características diferentes, né? Composição químicas diferentes. O almoxarifado também vai fazer o manuseio e a distribuição desses materiais. Vai fazer o controle de estoque. O almoxarifado ele tem que ter o controle daqueles materiais que estão dentro dele. Não é de qualquer jeito, não é uma desordem. Mas tudo é controlado, a entrada e saída de materiais, o tanto que tem lá, o tanto que restou lá dentro. Tudo é feito um controle. O almoxarifado vai fazer também a segurança e o transporte desses materiais, né? Para que esses materiais não sejam furtados, né? Esses materiais não sejam roubados, extraviados. Então, assim, é feito toda essa segurança, esse manuseio aí, esse transporte. E também o almoxarifado vai fazer a requisição de compra e inventário. Então, tudo isso é atividade do almoxarifado, né? Desde o recebimento ao exame, a conferência, a armazenagem, manuseio, distribuição, controle de estoque, segurança, o transporte, requisição de compra e inventário. Tudo isso daí o almoxarifado ele faz, tá, gente? É responsabilidade do setor do almoxarifado fazer. Vamos lá. Quais são os prazos para solicitações, aprontamento e distribuição? Isso aqui é muito importante. Costuma ser cobrado, tá, gente? Então, o prazo para você solicitar algum material que esteja necessitando no seu setor, você tem do dia 1º até o dia 10. Do dia 1º até o dia 10, o militar que for credenciado no SIGA, que é o sistema, né, que controla todos esses pedidos, ele vai fazer esse pedido do dia 1º até o dia 10. Militar credenciado. Aí, o funcionário lá do CELOG, ele tem do dia 11 até o dia 18 para fazer esse aprontamento, né, desse material que foi pedido. Então, do dia 11 até o dia 18, eles vão planejar aí de que forma que eles vão estar separando esse material, eles vão planejar aí de que forma que eles vão estar entregando esse material, tá me entendendo? Então, eles vão separar, é feito o pedido do dia 1º até o dia 10 dos militares, das unidades. Aí, do dia 11 ao 18, os militares que trabalham no CELOG vão fazer esse aprontamento, né, a separação desse material, toda a formalidade enviando ao almoxarifado, né, para que esse material seja disponível para essas unidades. E aí, do dia 19 até o dia 30, é feita a entrega nas unidades. Esse material já foi separado, então do dia 19 até o dia 30, eles entregam esse material para as unidades. Então não esquecer esses períodos, essas datas. Do dia 1º ao dia 10, solicitação no sistema SIGA, pelos militares credenciados, tem que ser credenciado. Do dia 11 ao 18, aprontamento pela equipe CELOG.
e do dia 19 até o dia 30, entrega nas unidades, beleza? Lembra isso daqui que cai em prova. Uma coisa que eu achei interessante falar com vocês também é a diferença de aprovisionamento e depósito. O aprovisionamento é o almoxarifado especial para gêneros alimentícios. Lembra que eu falei que os materiais que vão para dentro do almoxarifado eles têm que ser separados, dependendo das suas características, composição química, né, tamanho, peso. Então eles são separados, são classificados, né? E o almoxarifado especial para gênero alimentício é o aprovisionamento. Porque gênero alimentício, ele se estraga muito rápido. Então eles são separados no almoxarifado especial. E o nome desse almoxarifado especial para gêneros alimentícios é aprovisionamento. Depósito já é um almoxarifado para guarda de materiais de grande quantidade ou que tem baixa saída. Por ter baixa saída, né, eles vão sempre ficar lá. E também nesse depósito, quando chega materiais com grande quantidade desses materiais, né, grandes volumes, grande quantidade, é guardado no depósito. Beleza? Então a diferença de aprovisionamento para depósito é essa. Vamos lá. O método de controle de estoque que é feito nos almoxarifados da Polícia Militar do Espírito Santo é o método conhecido como fichas de estoque. E dentro desse método de ficha de estoque, existem dois tipos de fichas, que é a ficha de prateleira e a ficha de controle geral. A ficha de prateleira, gente, ela vai ficar fixa no local do material, né? Alguns colocam na própria prateleira, outros vão colocar em algum outro local próximo ao material, de fácil visualização. Esse método de prateleira é o método que vai controlar a entrada e a saída dos materiais. Então ele vai controlar isso. Chegou tanto, vai anotar lá. Saiu tanto, vai anotar lá. E vai dar o saldo do quantitativo. Então ele vai controlar a ficha de prateleira, vai controlar quanto que entrou, quanto que saiu, qual é o saldo que tem lá do material. Já a ficha de controle geral é algo mais completo. É algo que tem a descrição de todo o material que está no almoxarifado. A quantidade geral, a descrição de cada um, o que tem, o que está faltando. É uma ficha mais completa. A ficha de prateleira é uma ficha mais prática, mais rápida, para você saber qual é o saldo momentâneo. E a ficha de controle geral é uma descrição completa de todo o material do estoque do almoxarifado. Beleza? Então lembrar aí que o controle de estoque é feito pelo método de ficha de estoque, que é composta pela ficha de prateleira e ficha de controle geral. Vamos lá, diferença entre cessão, doação, transferência e redistribuição. Isso aqui é importante também, que cai muito em prova. Pode cair em relacionar coluna, alguma coisa nesse sentido. A cessão, gente, você só vai lembrar o seguinte: alguém cedeu algo. Quando você cede alguma coisa, geralmente você está cedendo por empréstimo, por tempo limitado. Então a cessão fala de um empréstimo de um bem material por tempo limitado.